Boa noite a todos. Esperando aqui o Bruno chegar para a gente começar hoje a falar de liberdade. Espera aí, Bruno, eu vou te colocar. Bruno tá chegando aí. E no Dia da Paz a gente vai falar sobre liberdade. Aí, Bruno, Olá, boa noite. boa noite. Então, hoje, no Dia da Paz, nós vamos falar sobre liberdade. Dia da árvore também. Verdade. E o que é a liberdade, né? Eu estava aqui refletindo antes de começar como esse conceito vai mudando, né? Quando a gente vai amadurecendo, dependendo da fase da vida, né, que a gente se encontra. Para mim, antigamente, liberdade era apenas o poder de escolha, ir e vir, né? Claro que tudo isso continua sendo. Era saber dizer não quando eu não queria algo, mas hoje em dia é muito mais saber dizer sim. E para que eu digo sim, né? Porque hoje em dia vem uma consciência muito maior de que muitas vezes as escolhas que eu faço são escolhas que não estão alinhadas com a minha essência e com a minha alma. São escolhas que vêm de toda essa bagagem que nós trazemos, né? Da criação, do sistema, das crenças. Então, eu refletindo, me veio muito mais claro que hoje a sensação de liberdade, de libertação, passa muito mais por esse caminho de me alinhar com a minha essência e dizer os sims que ela precisa, né? Não sei para É, você, me diz um pouco como que você vê o que é a liberdade. é interessante. Antigamente, liberdade para mim era não ser ou não estar cerceado, né? Não estar limitado ou impedido de fazer o que eu gostaria. Então, estava muito mais focado no não, né? Nas faltas e não naquilo que eu tenho. Não nos sims, como você diz. Liberdade é poder ser quem se é. Poder bancar os seus desejos, vontades, ah, a sua crença, os seus pensamentos, não porque você foi condicionado a isso, mas é porque você de fato acredita nisso, não por causa de algo que foi estabelecido ou foi imposto, mas eu ter essa liberdade de, sim, eu tive acesso a muitas informações, a muitos dados, muitos, né, ao conhecimento e hoje eu escolho, eu tenho a liberdade de dizer, bem, isso daqui funciona para mim, isso não funciona para mim. Até esse momento isso me serviu, a partir daqui já não me serve mais. Para mim, isso é liberdade. E liberdade, às vezes parece, né, que a gente, num grupo, mesmo com pessoas próximas, queridas, às vezes a gente acha que a gente é livre ali, né? E de repente a gente expressa algo, a gente age de uma forma que é diferente, mas que é uma forma que faz mais sentido para a gente nesse momento, que está muito mais alinhado com o que a gente está dizendo, da alma, da essência. Uhum. E aí a gente percebe aquele julgamento tão pesado que machuca. Então, para mim também, esse conceito tem passado muito por estar entre pessoas Uhum. com as quais eu posso ser eu mesma, né? Então, cada vez mais unir o que eu sou dentro de mim em tudo, no meu trabalho, na minha relação a dois, com a minha família, com os meus amigos, e às vezes parece muito óbvio e fácil, mas nem sempre é assim. Às vezes, mesmo num grupo com pessoas muito próximas e queridas, às vezes a gente não consegue ser livre, né? Não, e não consegue mesmo. Eu já tive uma experiência, né, pessoal de não me sentir livre e confortável na própria família para tratar determinados assuntos. E liberdade é você poder falar sem medo, é você poder trazer as suas questões, trazer aqui os seus pensamentos sem o risco de julgamento, de apontarem os dedos, sem o risco do, né, entre aspas, cancelamento ou das Sim. críticas, porque as críticas elas existem, mas peraí, vamos ouvir o outro lado, vamos ouvir o que a pessoa tem para trazer e o que está por trás dessa fala, né? Quais são os embasamentos? Porque é muito fácil ficar no superficial. A gente já, assim, se não for igual ao que eu penso, então não serve. E como isso é perigoso, né? A gente ficar fechado numa bolha onde as pessoas agem e pensam como nós. Liberdade para mim é eu poder
é a pluralidade, né? Essa diversidade de eu poder conviver com Sim. sim, com não, com talvez, com sim, não. É aceitar e ser aceito, né? Sim. E é engraçado, você tocou numa questão importante, né? O diálogo. Porque muitas vezes as pessoas perguntam a sua opinião, Hum. mas elas não querem ouvir. Elas estão perguntando para cumprir tabela, porque elas já estão tão fechadas naquela opinião pessoal que elas não querem ouvir. E o ouvir não quer dizer que você vai ter que mudar a sua opinião. É apenas saber o que o outro pensa, conhecer um pouquinho mais. Quem sabe nessa opinião e nesse pouquinho mais você ainda encontre uma afinidade ainda maior, né? Então, você tocou num ponto super importante. E como você ousa, né? Como a pessoa ousa expressar aquilo que ela sente, que ela pensa. Como ela ousa se dar o direito e ser livre para poder se expressar e bancar a sua opinião, né? Sim. Então, aquela pessoa que muitas vezes vai ser a transgressora é aquela que está fluindo na vida, enquanto os outros estão presos. E aí, como ela se permitiu, mas os demais não se permitem, eles vão começar a querer a julgar, a querer criticar. Sim. E a gente tem que olhar para aqueles que realmente despertaram para transgressão, mas com respeito, não uma transgressão violenta, não é isso. É a transgressão de poder pensar diferente e de ser livre para poder expressar e abrir caminho para os próximos. Se todos agissem da mesma forma, será que haveria evolução? Ou será que foi a Exato. transgressão de alguma forma, né? A pessoa que se deu o direito, que se sentiu livre para experimentar, que permitiu que a gente avançasse. Sim, e a gente, na verdade, muitas vezes trilhando esse caminho de colocar máscaras, de vestir capas e disfarces para poder ser aceito, para estar nesse grupo, porque tem medo de ser rejeitado É. ou ouvir coisa que não quer, muitas vezes a gente não sabe mais o que a gente gosta, a gente não sabe Uhum. mais como a gente é. Eu me peguei num momento da minha vida, e não por causa disso, mas porque virei mãe, esposa e tinha muitas amigas, enfim, você vai indo, de repente você para e fala, bom, do que eu gosto? Como eu realmente sou? Eu sei o que eu vejo Uhum. na sociedade, na televisão, no que quer que seja, no grupo de amigos, mas o que eu realmente gosto? E assim, tem sido um processo que já vem de muito tempo, fantástico, porque às vezes você Uhum. se depara com algo que você fala, nossa, eu nunca imaginei que eu gostasse disso, eu nem sabia, porque eu nem tinha Uhum. experimentado, porque a gente Sim. se poda, né? A gente vai se tolhindo na experimentação. E coisas pequenas, minúsculas, como aparência, por exemplo, de repente usar o cabelo cacheado, você fala, bom, é mais fácil, mais prático, é mais aceito, vou fazer assim. E de repente você usa e você fala, nossa, como isso me reflete mais, como isso tem a ver comigo. Quer dizer, é tão bonito, assim, é um processo tão lindo que é aquela coisa de vestir bem o seu próprio corpo, né? De estar em paz no seu templo. Eu acho isso muito lindo, assim, e aconselho para todo mundo que às vezes tem medo de experimentar. Não, não é fácil. Não é algo fácil se expor, não é algo fácil poder bancar as próprias vontades. E até esse fim de semana, e já tem um tempo eu tenho refletido, mas por que tem que ser assim? Não como a pessoa que vai sair, né, questionando tudo, mas algumas coisas eu tenho me permitido questionar, mas por que eu tenho que fazer assim? Ou por que as situações caminham dessa forma? Por que eu tenho que, muitas vezes, somos condicionados a uma crença, talvez milenar, de que algo é assim e ponto. Será que houve já algum questionamento do... Será que não houve uma evolução ou a gente não pode olhar de uma outra forma para um determinado tema, uma determinada situação? Não desmerecendo o anterior, pelo contrário, a gente deve respeito sempre ao que veio antes. Mas Sim. e se pudermos pensar um pouco além, ampliar um pouco mais o nosso olhar, né? Ter essa liberdade de poder expressar é muito importante, né? Sim, E, eu quero e exige... agradecer a Cris Palazzi e a Leilane que escreveram que tá lindo o cabelo. Gratidão, queridas. Uhum. É,
Eu fiquei feliz de ler, mas eu queria comentar aqui que a Rose Maria escreveu o seguinte: é muito difícil ser aceito quando a gente resolve fazer as próprias escolhas. Recebemos só críticas. E aí Sim. me vem assim o que funciona para mim, né? E que tem o olhar sistêmico, que aí o Bruno pode trazer o que funciona para ele. Mas todas as vezes que eu quero expressar ou eu quero agir de uma forma que eu vejo que dentro de mim faz sentido, e aqui eu dou um exemplo. Eu há muito tempo vim ensaiando virar vegetariana. Eu não queria mais, era algo que eu não estava feliz, né? Energeticamente era algo que para mim não estava indo bem. E eu não fazia porque meu marido não é, meus filhos e tudo mais. Então eu me perguntava, né? Nesse caso eu me perguntei, o que que vem lá de dentro? O que que a minha alma pede? É esse caminho. Então o que que eu fiz? Com muito amor e respeito a eles, eu expliquei, né? Olha, esse é o caminho que eu quero seguir. Pode não ser o de vocês e eu respeito de vocês. Eu só quero um pouco de respeito e amor para o meu. Então, todas as vezes que eu queria seguir por um caminho, quando eu explicava dessa forma, não acusando, não combatendo, não, mas trazendo lá de dentro, que vem de uma forma muito genuína, muito pura, muito legítima, quando é algo que vem lá de dentro que quer sair. E se você colocar dessa forma, aqueles que realmente importam, que realmente estão ali conectados com você, Uhum. eles vão te ouvir de uma forma diferente. Mas às vezes a gente não faz assim. Às vezes a gente acaba, e eu antigamente já tinha feito de outra forma, tinha feito quase como uma forma combatível. Vou fazer e acabou. E Isso. agora quem não fizer, que que fique com o seu problema. E aí eu vi o quanto que nessa atitude, que era um pouco até violenta, era um pouco agressiva, porque vem de uma forma que não é legal, como isso repelia o outro e já colocava ele numa Uhum. posição que não era legal. Então, para mim, essa foi a chave. Não sei para você, Bruno. Concordo com você. Para mim, a liberdade é você poder dizer sim de dentro para fora. Então, muitas vezes a gente vê pessoas. Você trouxe o exemplo né, de adotar uma dieta vegetariana. Eu lembro de pessoas, de colegas que a gente ia almoçar, vegetarianos, e que torciam a cara quando você colocava carne no prato. E colocavam críticas tal. Ou em outras situações, assim, desde de trabalhos, até mesmo religião, a pessoa que começa a querer impor aquilo que ela tem feito para os outros, o quanto que de fato ela absorveu. Porque a pessoa que está bem resolvida internamente, ela não fica falando, né? Então ela não fica mostrando, ela simplesmente ela faz. Ela não precisa mostrar para o outro, ela não precisa de uma aprovação externa para validar aquilo. E muitas vezes, até uma vez eu falei, quanto maior o grito, maior a necessidade de ser ouvido, mas não pelos outros, por si. Então a pessoa tem que gritar muito, fazer muito movimento para quem sabe um dia ela colher. Para mim a liberdade foi o dia que eu passei a dizer sim para minha vida e assumindo tudo o que isso implicava. Então, terminando o relacionamento, mudando de emprego, fazendo uma transição profissional, me afastando de algumas pessoas, me aproximando de outras, não por maldade ou porque aquela pessoa não serve, não. Algo se cumpriu. A pessoa tem um lugar no meu coração, mas muitas amizades foram ficando pelo caminho. E a liberdade de poder seguir, assim, eu vou seguir o meu caminho. E enquanto as pessoas eu puder ter a convivência, né, juntos, que bom. Mas é não me apegar e não me amarrar a situações que me impeçam de seguir. A liberdade é essa, é aproveitar o momento presente. Então, se for 1 minuto, 10 minutos, 10 anos ou uma vida inteira, então celebrar aquilo que está disponível sem esquecer o seu caminho, sem esquecer o seu propósito, a sua missão. E Sim. é seguir caminhando. Isso é liberdade. E aí você tocou também numa questão chave, né? Como eu faço para saber o que realmente vem lá de dentro, o que realmente está alinhado com a minha alma, com a minha essência e o que não está? Porque às vezes a gente não consegue perceber, né? Não. Então, assim, isso é algo que precisa de um mergulho, de
da gente estar em contato com a gente mesmo, né? A gente não tem esse hábito. A gente está sempre numa rotina cheio de gente, cheio de compromissos. Então, quando a gente consegue aqueles momentos, às vezes, contemplativos ou algo assim, a gente acalma a mente, a gente consegue começar a observar, mas isso é um processo também demorado e difícil, mas que vale muito a pena, porque quando vem lá de dentro, quando está alinhado, a força é tão grande que todo mundo pode falar, nossa, se for uma coisa, por exemplo, estética, como você está feia, e isso não te pega, não te abala, porque você se acha bonita, entende? Então, assim, se você, por exemplo, quer seguir por um caminho profissional e todo mundo fala, mas você é doido, como que você vai para esse caminho? Você você não está pensando bem, mas você sente lá dentro. Essa é a minha missão, é isso que eu estou sentindo. Está alinhado, por mais que ninguém entenda, e você vai feliz. Então, acho que essa como saber o que vem de dentro e o que não vem, né, Bruno? Isso é uma Para questão muitas pessoas, importante. inclusive, é muito tênue esse limite. Então, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu preciso, eu faço porque eu quero. O que eu espero das minhas ações? Eu quero reconhecimento, eu quero aplauso, eu quero validação, eu quero elogio, ou eu estou seguindo o meu caminho, e mesmo que venham talvez algumas críticas, mas muitos vão precisar bancar um certo esforço inicial para uma conquista maior. A gente pode trazer até mesmo o Bert Hellinger, na trajetória profissional dele, o quanto que ele foi criticado, e quantos outros profissionais que a gente vê que tem aquela força, e eles seguem adiante. Vão ter críticas? Vão ter pessoas que vão se sentir muito incomodadas. Como aquela pessoa ousa seguir? Como ela ousa fazer isso? Como ela ousa transgredir e bagunçar o coreto, né? Como ela ousa se destacar? Como ela não, né? E Como se ela ousa ser incomoda, feliz, Bruno. Como ela como ela ousa ousa ser ser feliz? livre. E isso é fonte de incômodo, porque a pessoa ela está internamente tão miserável que se alguém expressa algo de alegria, de felicidade, ao invés dela se alegrar junto, ela condena. Por quê? Porque ela não admite que ela não tem isso, mas também não tem a força para buscar, para mudar a situação. Então, o que, que é o caminho mais rápido e fácil? É eu derrubar o outro. Então, ao invés de eu me esforçar para me erguer, não, eu derrubo o outro. Porque assim, se ele está no chão, eu fico melhor. Porque aí estão todos no chão. Ninguém precisa sair dessa zona de conforto conhecida. E como olhar para essas pessoas, né? Com Não é respeito. olhar agora e ficar com raiva, porque essa pessoa só me critica, essa pessoa é assim, assim, assado. Não. Requer um olhar de respeito e amor. E de entender que essa pessoa, nesse momento, ainda não consegue ver o que você já vê. Então, você dá um lugar no seu coração para essa pessoa e diz internamente: eu vejo você, eu vejo todas as suas questões, todos os seus aprisionamentos e dou um lugar para isso no meu coração. Sim. Gente, pode parecer que não, mas só de fazer isso, muitas vezes essa pessoa para de te criticar, para de te olhar dessa forma, porque ela se sente vista. E, na verdade, toda a crítica, toda coisa que ela trazia era para ser vista. Sim, eu lembro até teve uma cantora americana que ela recebeu algumas críticas numa postagem, ao invés dela rebater, ela escreveu, falou, puxa, eu vejo muita dor, né, na sua fala. E ela Sim. contornou. Assim, o que que eu quero? Eu quero combater algo ou eu quero ampliar a ponto assim de permitir que o outro também veja, acesse aquilo que eu estou acessando. E o ampliar é permitir que o outro possa ver no tempo dele, da forma como ele quiser, não na minha fórmula, né? Não existe receita pronta. E não me cabe querer mostrar para o outro o que o outro não quer ver. Eu deixo disponível. Se a pessoa estiver Sim. pronta já para receber, ela vai acessar. Sim. E Então eu falo muito disso, sim. eu tenho escrito muito sobre isso, Bruno, sobre essa coisa do tempo de cada um. Porque às vezes, por amor, e sempre é por amor, gente. Vocês vão sempre ouvir a gente falar disso, porque tudo que a Uhum. gente faz é por amor. Só que existe um amor cego que É, nos adoece e existe um amor que cura, um amor bom que flui, mas tudo é por amor. Então, por amor, muitas vezes
a gente acaba querendo que o outro aprenda, entenda, internalize no mesmo momento que a gente. Mas não é assim. E a gente não pode nem deve tentar salvar ninguém. Não é não ajudar. Claro, a gente está ali do lado. Olha, se você quiser me ajudar, eu estou aqui. Mas a gente não faz isso. A gente pega pela mão e quer tirar a pessoa daquele negócio. A gente pega pela mão e quer fazer com que a pessoa não vivencie aquilo. E isso não ajuda. Isso enfraquece a pessoa e traz para a gente o peso, né, Bruno? Sim, porque você se frustra, né? Às vezes você dá mais do que você tem disponível, a pessoa não pediu além, você entrega além, ela não faz algo de bom com aquilo, ou sim, ela não vai conseguir aproveitar todo aquele recurso, e aí vem a frustração. Quantas vezes já aconteceu, eu lembro quando eu estava no mundo corporativo, quando alguém precisava de ajuda, eu era o primeiro a levantar a mão. E quantas vezes eu me senti desrespeitado no sentido de das pessoas abusarem da minha boa vontade e não reconhecerem, e depois eu ver, observar, né, perceber que aquela ajuda ela foi em vão. Eu perdi meu tempo e aquilo não foi reconhecido. E aí também tem aquele outro olhar. Puxa, mas por que eu precisava estar tão disponível? O que eu estava buscando nesse excesso de disponibilidade? Aceitação, ser visto, ser reconhecido, né? Tem esse um impulso genuíno, mas o que mais estava além? Né? Por que eu precisava ser aceito? Ou o que uma provável, possível rejeição poderia atingir, né? Atuar em mim? E isso é o que você tinha comentado antes. Esse autoconhecimento nos dá possibilidade, recursos, ferramentas de perceber e reconhecer aquilo que atua em nós. Por que eu estou Sim. agindo de determinada forma? Será que eu tenho a verdadeira liberdade de poder agir? Ou estou agindo refém de algo que eu acredito que eu preciso? Mas aí eu estou preso, porque eu não tenho a liberdade de fazer algo diferente. Se eu não fizer assim, se eu não agradar e não estiver disponível para todo mundo, pode ser que alguém vire as costas para mim. Sim, e aí esse caminho desse autoconhecimento, esse caminho desse mergulho, esse caminho da gente se encontrar com a nossa essência, é o Sim. caminho mais libertador, é dizer sim para É. a gente mesmo, né? Para depois Uhum. poder dizer sim ao outro. E eu quero mandar um beijo para a Cris aqui, Sim, saudade também, Cris querida. Marujo. Cris Marujo, super consteladora e colega nossa. Mas, como você estava dizendo, Bruno, quer dizer, então, o tema de hoje, que é justamente a liberdade, não existe se não houver um autoconhecimento. E aí é o ponto que eu queria chegar, porque muitas pessoas falam, ai, não tenho tempo para isso, ah, isso é coisa da moda, ah, expansão de consciência, imagina, quer dizer, mergulho. Mas, gente, a gente precisa saber o que a gente gosta para a gente poder fazer as escolhas certas para nós mesmos. Porque senão eu estou escolhendo, como o Bruno acabou de falar, aprisionada numa crença. Eu estou escolhendo aprisionada em decisões anteriores e visões anteriores do meu sistema. Então, eu posso sim fazer diferente, desde que eu honre, que eu tenha respeito a esse sistema. Mas eu nem vou saber para onde eu quero ir se eu estiver totalmente alheio ao que eu sou, né, Bruno? E é algo tão amplo, tão amplo. Ontem eu estava assistindo aquele documentário O Dilema das Redes, Ah, mostrando como as mídias sociais induzem as nossas necessidades. Quantas vezes essa influência atua de uma forma tão profunda que as sim. pessoas não percebem que elas estão sendo conduzidas para algo, gerando necessidades que não são reais, gerando, fomentando conflitos que não deveriam existir a princípio, né? Então, gerando embate, colocando em dúvida tudo que existe, né? Gerando teorias, enfim, quantas coisas estão acontecendo que acaba tirando de nós o nosso centramento, a nossa real percepção do que é verdadeiro e que não é verdadeiro, do que soma e do que subtrai, do que leva para a vida e do que leva para a morte. Né? Sim. Essa dualidade, existe algo que está, vamos dizer, uma interferência nessa percepção e as pessoas já não sabem mais para onde estão indo. E quantos estão comprando movimentos, ideias e crenças
que não são reais. Vão E se esse afastando, movimento né, Bruno? se Se afastando da afastando vida. cada vez mais. Mas o mais curioso e o mais perigoso é que a percepção não é essa. Porque Não. quanto mais você está conectado, você se sente interligado, você se sente presente, e aí Uhum. você não percebe isso. É o contrário, você acha que não, que você está se descobrindo mais e vendo mais. Só que quanto mais para fora a gente olha, menos a gente consegue chegar nessas respostas. E é toda uma geração, eu fico vendo a Uhum. geração dos meus filhos e me preocupa, porque é uma geração que cresce com isso disponível, Uhum. olhando para fora, esperando o like, esperando para ver quantos amigos tem, quer dizer, toda uma coisa que é irreal, porque isso é irreal. Você não tem 1.200 amigos, né? Quantos você realmente tem? Às vezes não cabem numa mão. Então, isso que você falou é super importante, porque quanto mais você acha que você está se aprofundando em você, você Uhum. menos está se você está para fora, né? Sim, sim. É um desafio. É um desafio perceber o quanto as escolhas são minhas ou eu sou levado a essas escolhas inconscientemente, sem perceber que eu estou sendo levado. Efeito manada também pode ser considerado um efeito manada, mas é muito mais sutil do que isso, né? O que a gente de fato gosta e quer, né? O quanto que eu estou conectado internamente para perceber o que que eu gosto. Ah, porque a moda agora, gente, nada contra, tá? Eu também tenho aqui em casa, gin tônica. Eu gosto de café expresso com tônica. Lança-se uma moda, de repente está todo mundo fazendo aquilo. Na minha época de adolescência, era ter uma camiseta do Big Johnson, usar o New Balance 1600. Então, assim, o quanto que isso existia de liberdade, o quanto que eu estava refém dessas modas para ser aceito. E isso na sociedade, principalmente nos jovens, é muito forte. Na sociedade no geral, né, pelo tipo, o que que você veste, como você se apresenta, o que você tem ou o que você não tem, a parte material. Agora, você não vê uma disputa espiritual no sentido de crescimento, né? Existe, assim, eu preciso invalidar o outro e falar que o meu é o certo, mas o quanto que existe essa construção interna de inclusão. Então, assim, puxa, que legal, a pessoa já alcançou esse estágio, essa etapa. Eu ainda não, ou eu já passei e posso contribuir. Essa, vamos dizer, concorrência, né? Eu falo concorrente, é concorrente de preso, né? De estar lá preso a algo que você não você não tem liberdade, porque a liberdade é quando ela é conjunta, é quando podem todos caminharem juntos. Então você não está concorrendo, mas você está colaborando com o outro, contribuindo. São outros cos. Sim, quando você fala isso, me vem de dizer o quão importante é para que eu possa ser livre, também aceitar que os outros ao meu redor e que eu amo Isso. também sejam. Porque muitas Uhum. vezes, quando a gente fala de liberdade, de se libertar, de conseguir, por exemplo, abandonar crenças limitantes e tudo mais, muitas vezes a gente olha só para a gente, né? E aí a gente, de Uhum. alguma forma, acaba bloqueando, né? Se intrometendo no outro. Então, ser livre é também permitir que os outros que nós amamos sejam. E aí é um outro processo também bem delicado, bem difícil, bem profundo, mas que é importante. Porque senão nós vivemos uma ilusão, né? Então, isso que você Uhum. tocou é super importante. E aí você diz, bom, tem as coisas da moda que nos influenciam, então de repente a gente já não sabe mais o que gosta, o que não gosta. Hoje isso é potencializado, porque quando a gente era criança, saía numa revista, ou num filme, ou numa novela, mas agora, em 2 segundos, em todas as plataformas, aquela nova moda é Uhum. viralizada. Isso. E, de repente, em uma semana, o mundo já sabe. Então, quer dizer, a gente precisa acordar, despertar para isso, né? De que talvez aquilo ali a gente não queira, talvez o TikTok não seja a minha praia, entende? Uhum. Mas às vezes a gente nem percebe, porque a gente é levado, e tudo bem, não é por Sim. mal, a gente faz porque é algo que é como um todo mundo está vivenciando isso nesse momento.
Mas a gente precisa, para ser livre, para ter paz no dia de hoje, da paz, buscar o que lá dentro a gente realmente quer. E isso, mais uma vez, é difícil saber. Exige tempo, coragem, tem que querer, porque você vai acessar você. E o quanto que você se conhece, o quanto que a gente se conhece. Quem sou eu, né? E isso é um processo, não é uma virada de chave, não é uma leitura de um livro que vai te trazer a resposta, mas também pode contribuir com essa resposta. Uma conversa, uma leitura de livro, um filme, as mídias, né? Assim, os conteúdos disponíveis, hoje, quem quer informação tem. Você encontra de tudo disponível, pago, gratuito, bem pago, mal pago, de todas as formas. Basta querer. Quem quer encontrar. Agora, nem tudo vai cair na mão. Muitas vezes será necessário pesquisar, persistir. Talvez, vamos dizer, numa formação, talvez o primeiro módulo seja muito chato, mas o segundo tenha respostas necessárias para o meu processo. Mas se eu fico, não, esse primeiro aqui não é legal e eu desisto. Então, é mais uma oportunidade que eu deixo passar. E quantas vezes a gente vai abrindo mão de possibilidades, oportunidades, o tempo está passando. O tempo ele não para quando a gente para, né? A vida segue, a vida segue. Sim. Nossa, a gente vai cada vez mais passando no tempo e quão profundo é esse aprendizado, porque 1 hora são 60 minutos. Agora, eu posso contar os 60 minutos de uma forma na quantidade ou na profundidade. O que eu aprendi em 1 hora hoje? Será que eu aprendi alguma coisa hoje? E para concluir, eu queria colocar para vocês que esse é um processo de todos nós. Estando em cada momento que estiver, em cada fase que estiver, todos seguem buscando. E por que todos precisam fazer esse movimento e resgatar? Porque nós passamos por uma educação, seja dos nossos pais, seja dos Uhum. avós, de quem nos criou, de quem quer que seja que tocou a nossa educação. E educar é reprimir. Isso não é um julgamento de valor, é simplesmente como é. Todas as famílias, quando vão educar alguém, elas vão passar aqueles valores, aquelas crenças, para que aquelas pessoas possam pertencer a esse sistema. Então, pais, eles fazem isso com amor e por amor, mas todos nós passamos por isso, todos que estão aqui nos assistindo, todos nós. Então, esse processo, essa busca, esse caminho do autoconhecimento, por que todo mundo está buscando? Porque todos nós temos que resgatar aquilo que foi sendo moldado, coberto, suprimido por essa educação. Mas, nesse caminho, não se trata de olhar para os meus pais e dizer, poxa vida, mas meus pais são isso, são aquilo, eles fizeram assim, eles fizeram. Não, não é isso. Assim é com todo mundo. Eles fizeram o melhor que eles podiam e eles me deram o melhor deles. Mas agora que eu sou adulta, agora que eu tenho consciência disso, eu começo a me buscar para me reencontrar. E tem coisas que eu vou ver que tudo bem, eu sou exatamente como eu fui educada. Mas tem outras que eu vou dizer, não, agora eu preciso dar um passo além, eu preciso ir para outro lado. Então, com respeito, honrando, eu faço diferente, né, Bruno? Isso para mim é liberdade. É quando eu tenho a consciência de ver onde eu estou, o que até então me impedia de seguir e dar um passo além de forma consciente. Isso é ser livre. E aqui a Sim. gente não estou falando nem de livre-arbítrio, mas de liberdade de poder, de forma consciente, tomar essa decisão. Não ser levado por algo. Muitas vezes a gente vai ser levado porque algo precisa se cumprir, sim, mas quando a gente tem a consciência de poder fazer isso de forma consciente, para mim isso é liberdade. Sim. E nesse caminho a constelação ajuda, o olhar sistêmico Uhum, também, porque a gente vai sim. olhar para esse sistema e ver qual a dinâmica que atua nas grandes questões que nós temos.
Então, eu de uma deixo aqui forma um ampla. convite, de uma forma ampla, um convite para vocês. Nós ainda temos uma vaga social para essa quinta-feira à noite, às 20 horas. Se vocês não puderem arcar com os custos de uma constelação, ou se conhecerem alguém que gostaria de constelar e que não pode arcar com esse custo, entre em contato com a gente, porque a gente está a serviço, é a nossa missão, e a gente vai ficar muito feliz de poder atender a essa pessoa. E também, Bruno, não quer fazer o Amanhã, convite para amanhã? sim, amanhã a gente tem, assim como nós tivemos esse bate-papo, nós temos um grupo, né, de partilha chamado Compartilha Cura, que é através da fala, então, de uma roda online de conversa, a gente traz temas. Amanhã é sobre paternidade, maternidade, pais e filhos, e as dificuldades e desafios e a falta de um manual para lidar com os filhos. Então, é uma roda em que trazemos questões da vida real e podemos juntos ampliar também de uma forma mais sistêmica e compreender o que está por trás de determinadas dificuldades, padrões, enfim, atitudes. Então, é um grupo pequeno, justamente para as pessoas terem a possibilidade de compartilharem as suas histórias reais e juntos podemos trabalhar e ampliar o olhar. Então, fica o Sim, convite amanhã às 8 da noite, compartilha a cura, tanto na bio da Gisela quanto na minha bio tem informação para inscrição e fica o sim. convite. Então, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, que vieram ouvir um pouco sobre liberdade. Gratidão. Gratidão, Bruno, meu Gratidão. parceiro. Até Gratidão, a Gi. próxima live. Até a próxima e ficamos, né, ambos à disposição se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, tem alguma questão. Sim. Boa, Tchau, boa tchau. semana para todos. Tchau, tchau.